Prontinho. Vamos lá, galera. Nós estamos analisando, desde a semana passada, o pensamento do filósofo pré-socrático Parmênides, não é isso? E nós vimos algumas coisas importantíssimas na aula passada. Né? A primeira coisa que nós vimos é que Parmênides ele é um filósofo pré-socrático que já está percebendo a existência de um plano imaterial na natureza. Ou seja, Parmênides está defendendo a tese de que essa natureza material que está ao nosso redor, ela é sustentada por uma natureza imaterial que está por trás das coisas. Então, tudo que existe no mundo material é, no fundo, um mero reflexo, né, dessa estrutura imaterial que está por trás de tudo. Então, qual foi a grande sacada de Parmênides? Foi perceber que existe uma realidade para além dessa realidade física. Existe uma realidade imaterial para além dessa realidade física que sustenta essa realidade física e material. Não é isso? E aí nós vimos que essa estrutura imaterial que está por trás de tudo, nós demos o nome aqui de ser. Não é isso? Então, para cada coisa material existente, ou para as coisas, melhor dizendo, para as coisas materiais existentes, você vai ter ali um ser original que deu origem a essa coisa material. Né? Lembrando sempre que os seres, eles sempre existiram e sempre vão existir, né? Então, essas coisas materiais são meros reflexos desse ser. Daniel Pereira pergunta se naquela época já tinha o conceito de reflexo. Sim. Não sei se era expresso por uma palavra com a mesma designação da língua portuguesa, com a palavra grego que simboliza isso, mas já tinha, sim, esse conceito. Por quê? Porque reflexo nada mais é do que uma espécie de repetição do original. O reflexo é uma cópia do original. Não é isso, Daniel Pereira? Então, o Parmênides está percebendo que as coisas materiais, elas são reflexos, são cópias de originais. E esses originais são seres. Joia? E nós vimos também, aula passada, que tudo que existe no mundo material, como reflexo do ser, né? Tudo que existe no mundo material só pode agir, só pode existir em conformidade com aquilo que o ser já determinou. Né? Então, um cachorro é um cachorro porque o ser cachorro já determinou aquele cachorro material que a gente vê na rua. Né? Então, os seres, eles são determinações das coisas materiais. Então, se você observar bem, o ser ele tem mais existência do que as coisas materiais. Por quê? Porque é o ser que explica para nós a verdade sobre as coisas. Então, se eu quero compreender qualquer coisa do mundo material, eu vou ter que ter uma habilidade intelectual de ir pensando a coisa material e ascendendo, evoluindo até atingir o ser original, até atingir o ser que está por trás daquilo. Pois somente no ser é que eu vou encontrar a verdade sobre aquilo que eu estou tentando entender. Joia? Então, é o ser, a base, a estrutura imutável e imaterial que está por trás das coisas. Percebe a questão? E aí nós demos vários exemplos na aula passada. E o que ficou muito claro, assim, da aula passada, que a gente pode repetir aqui, isso deixar bem memorizado na nossa mente, é que ainda bem que existe esse ser por trás das coisas. Porque é justamente esse ser imutável e imaterial que nos permite conhecer as coisas. Imagine se só existisse um mundo material. O mundo material nós vimos com Heráclito. Ele está sempre em transformação, sempre em devir. Cara, se só existisse o mundo material e não existisse o ser das coisas por trás de tudo, se só existisse o mundo material, tudo mudaria o tempo todo. E caramba, a gente não conseguiria compreender nada. Porque cada hora uma coisa seria de uma forma diferente. Mas não. Nós conseguimos compreender que o mundo material muda, mas existe uma estrutura imutável por trás daquilo. E graças a essa estrutura, graças a esse ser, é que nós conseguimos conhecer as coisas. Percebe a questão? Olha, por mais que o Roberto Varela tenha sido um bebezinho e um dia vai se tornar idoso, todas as fases da vida do Roberto Varela eram o Roberto Varela. O ser Roberto Varela permaneceu ali. Né? O Roberto Varela é identificável não pelas mudanças que ele sofreu, porque as mudanças não identificam nada, mas ele é identificável justamente por conta do ser imutável, né?
e eterno que está por trás dele. Né? É esse ser que o explica. Então perceba que o ser permite o conhecimento de algum modo, permite que a nossa inteligência reconheça as coisas. Então percebam o seguinte, há uma espécie de identidade, isso aqui que eu vou falar é muito importante, estamos começando a aula de hoje. Parmênides vai defender a tese de que existe uma identidade entre a nossa inteligência e o ser das coisas. Vou repetir. Parmênides, ele está nos mostrando que existe uma identidade entre o nosso pensamento, né, a nossa razão, a nossa inteligência e o ser das coisas. O que isso significa? Parmênides está dizendo o seguinte, olha, quando a nossa inteligência, quando o nosso intelecto entra em comunhão com o ser das coisas, aí nós temos o conhecimento. Perceba o seguinte, nenhum outro ser vivo pode conhecer as coisas porque nenhum outro ser vivo tem um intelecto que está em identidade com o ser das coisas. Nenhum outro ser vivo tem uma razão, tem uma inteligência que pode se conectar com o ser das coisas. O único ser que pode fazer isso é o ser humano. Então há uma conexão, né? Há uma comunhão, há uma identidade entre a nossa inteligência e o ser das coisas. Percebe a questão? Agora, deve-se tomar cuidado. A nossa inteligência não é a nossa imaginação. Não é a nossa imaginação. Como eu falei na aula passada, por mais que eu imagine um leão alado, soprando fogo pelas ventas, com rabo de dragão e chifres, por mais que eu imagine esse ser esquisito, essa coisa esquisita, no fundo, intelectualmente falando, eu só fiz colagem de seres que já existem. Eu colei o ser chifre, colei o ser leão, colei o ser rabo de dragão, colei o ser dragão, que também nem existe fisicamente, mas pode existir imaginariamente. Fui colando vários seres. Aliás, até o dragão, cara. Você pega o dragão. O que é um dragão? O dragão é a colagem de vários seres que existem. Então, quando eu falo que o nosso intelecto entra em comunhão com o ser das coisas, eu estou falando no intelecto, a razão. Não estou falando em imaginação, porque a única coisa que a imaginação sabe fazer é criar imagens sobrepostas, colando identificações de seres que já existem. Percebem a questão? Então, a gente tem que confiar na nossa razão, porque a nossa razão ela é capaz de captar os seres existentes. Percebe a questão? E a nossa imaginação não, ela só sabe brincar. Ela só sabe criar imagens sobre coisas existentes. Percebe? Então, é necessário, para entender Parmênides, não confundir a razão com a imaginação. Tá joia? A nossa imaginação pode nos levar ao engano. Eu posso imaginar coisas que não têm referência no ser das coisas. Agora, a minha inteligência, a minha razão, o meu intelecto, ele nunca se engana. Por quê? Porque ele sempre capta, ele sempre busca captar o ser das coisas. Percebe a questão? Cara, o nosso intelecto, a nossa razão, ela é tão formidável e tão forte, tão potente, que no início da aula passada, quando eu falei a frase de Parmênides, o ser é ou não ser não é, na hora a inteligência de vocês já percebeu que a frase é meio óbvia. Vocês perceberam ali uma razão, algo que está correto. Apesar da frase ser esquisita, vocês falam, ó, caramba, é óbvio que é isso. Ser é ou não ser não é. Por que a gente capta, mesmo sem entender a frase, a gente capta ali algo que parece estar correto? Porque a nossa inteligência, ela já vai cavucando nas coisas que a gente escuta e que a gente vê, já vai cavucando para buscar o ser das coisas. Então, o nosso intelecto, ele não se engana. Quando nós nos enganamos, foi por conta de confiarmos demais nos 5 sentidos, porque os 5 sentidos só nos trazem as imagens mutáveis do mundo material, ou então porque a gente deixou a imaginação ficar solta. A imaginação e os sentidos são importantes, mas eles devem estar ordenados pela nossa razão, para que nós não cometamos erros, para que nós não caiamos em enganos. Percebe a questão? Então o homem, ele busca a verdade quando ele usa a sua razão para captar o ser das coisas. O ser humano que está limitado à aparência mutável e material das coisas,
é um ser humano limitado. É alguém que não está exercendo a busca pela verdade. É alguém que está no engano, percebe? É alguém que caiu no engodo. Né? É alguém que não está conseguindo compreender a realidade como de fato ela é. Percebe a questão? Então, uma vida humana, uma vida de filósofo, é uma vida na qual você tem que exercitar a razão para captar o ser das coisas. Não fazendo isso, cara, você nunca vai saber o que é verdade. Você nunca vai saber o que é verdade. Aliás, é por isso que muitas ideologias hoje em dia fazem sucesso. Por quê? Porque elas atacam o adolescente, né, e a criança. Adolescente e criança são os tipos de pessoas que ainda não aprenderam a usar a razão. Então elas agem muito pela emoção, muito pelos cinco sentidos e muito pela imaginação. Então aí o que uma ideologia faz? Uma ideologia engana esse tipo de gente. Apela aos sentimentos, apela à imaginação e sequestra a inteligência daquela pessoa. E aí já era, cara. Se você começar a acreditar muito numa ideologia e não usar a sua razão, cara, você nunca vai ter uma vida digna de ser humano. Entendeu a questão? Porque olha só, o que é uma ideologia? Uma ideologia é um conjunto de ideias, que se mistura ideias verdadeiras e ideias falsas, ou seja, ideias que têm a ver com ser e ideias que não têm a ver com ser, mistura tudo, cria ali um argumento que apela à sua emoção e à sua imaginação, e aquele conjunto de ideias sobrepõe a realidade, sobrepõe os seres. Aí você não enxerga mais o ser, você só enxerga aquelas ideias impostas. Aí você passa a ser escravo de uma ideologia, você passa a ser escravo dos seus cinco sentidos, você passa a ser escravo da sua imaginação, quando na verdade você deveria usar a sua razão para disciplinar a sua imaginação e os seus sentimentos. Percebe a questão? Porque só a razão consegue captar o ser das coisas. A Rafaela Loba perguntou um negócio aqui, olha. Mas não dá para entender a realidade somente com a razão. Dá, Rafaela. Pior que dá, cara. Pior que dá. Porque olha só. O Parmênides ele vai defender a seguinte tese. Presta atenção, Rafaela. Se a nossa razão é capaz de compreender o ser das coisas, se a nossa razão é capaz de entrar em comunhão com o ser das coisas, isso significa que, de algum jeito, presta atenção, Rafaela, que de algum jeito, o ser das coisas já está na nossa inteligência. Sabe por quê? Porque se o ser das coisas não tivesse, de algum jeito, já dentro da nossa inteligência, como é que nós conseguiríamos reconhecer o ser das coisas? Percebe a questão? Como é que a gente vai saber que aquilo que a gente está percebendo não é produto da nossa imaginação e é realmente o ser? A gente só consegue fazer essa distinção porque, de algum modo, nós reconhecemos o ser das coisas. E se a gente reconhece o ser das coisas, esse prefixo re de conhecer de novo. Se a gente conhece de novo o ser das coisas, se a gente reconhece o ser das coisas, quer dizer que, de alguma maneira, a gente não sabe como, quem vai resolver esse problema é Platão e Aristóteles, mas que, de alguma maneira, o ser das coisas já está aqui dentro. Entendeu, Rafaela Lobo? Se Deus criou tudo, Deus foi muito generoso com os homens. Porque Deus criou a inteligência dos homens já conseguindo perceber o ser das coisas. Então, o ser das coisas, de alguma forma, tem que estar na inteligência humana. Entendeu? Isso é incrível, Rafaela. Isso é incrível. A gente já tem um conhecimento prévio de tudo. O problema, Rafaela, é que os nossos cinco sentidos ficam nos enganando o tempo todo. A nossa imaginação, que não para, né, fica toda hora se movimentando, ela nos engana o tempo todo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um exercício de autodisciplina para disciplinar os sentidos, para disciplinar os nossos sentimentos e a nossa imaginação, para que a nossa razão comece a voltar a ser ordenada ao ponto de recolher o ser das coisas. Mas olha só, para eu recolher e reconhecer o ser das coisas, de algum modo, esse ser tem que estar na nossa razão. Porque se ele não tiver de algum modo na nossa razão, quando é que nós vamos reconhecer um ser verdadeiro? A gente não conseguiria também. Percebe?
A gente não conseguiria saber se aquilo é o ser verdadeiro ou é produto da nossa imaginação, a gente ia ficar em dúvida. Mas por que a gente não fica em dúvida? A gente não fica em dúvida porque, de alguma forma, esse ser já está presente aqui dentro. Como eu disciplinaria? Pergunta a Rafaela. Cara, a gente vai aprender isso só com os socráticos. O Platão vai nos ensinar, o Aristóteles vai nos ensinar como cuidar da nossa alma. Olha que coisa formidável. O Platão e o Aristóteles, principalmente, eles vão nos ensinar como cuidar da nossa alma, né? Como cuidar dos nossos sentimentos, como cuidar dos nossos impulsos, como cuidar dos nossos cinco sentidos, para que a nossa razão fique limpa ao ponto de captar o ser das coisas. O Parmênides não nos explica isso, cara. Ele não nos explica isso. Apesar de saber fazer isso, obviamente. Todo grande filósofo sabe fazer isso. Todo grande filósofo sabe disciplinar a própria alma. Só que a gente vai aprender isso em aula apenas no bimestre que vem com Platão. E ele vai ensinar isso de fato, tá? Não. A gente vai aprender bimestre que vem, Clara. Tá joia? Júlia pergunta, então ele era ontológico? Sim. O que significa ontológico? Só para as pessoas ficarem familiarizadas com o termo. Lógico aí é estudo, né? E onto é ser. Ele é ontológico, ele visa estudar o ser. É isso aí. Ele visa compreender o ser. A joia não tem problema não, Zé Carlos. Entenderam a questão? Então, meus amigos, se vocês começarem a tentar compreender o ser das coisas, treinarem isso bastante, já é uma disciplina. Não é a primeira disciplina que você deveria fazer, mas como o Platão ainda não nos ensinou, já é uma primeira disciplina tentar captar o ser das coisas. Tentar captar o ser das coisas. Quer ver um exercício legal? Eu te explico, Rafael. Quer ver um exercício legal? Cara, observe quando vocês forem caminhar em algum lugar que tenha muita... Eu estou a meia hora encarando uma planta aqui. Olha, Rafaela, quando você brinca aí, eu estou a meia hora encarando uma planta aqui, pode ser um excelente exercício de meditação, de contemplação. Olha que legal, Rafaela. Os filósofos pré-socráticos, eles ficavam horas a fio contemplando a natureza, observando a natureza, tentando captar o ser. Para nós, hoje em dia, parece um exercício de maluco. Por quê? Porque as pessoas não estão mais acostumadas a contemplar e a meditar sobre as coisas. Mas se você fizer isso com uma certa frequência, Rafaela Lobo, é óbvio que um ou outro vão te chamar de maluca, mas não liga não, cara. Se você fizer isso com uma certa frequência, você vai ficar mais inteligente, você vai começar a captar o ser das coisas. É sério isso daí. É muito sério. Quer ver um exercício? Quando vocês... se um dia vocês tiverem a oportunidade, né? Se um dia vocês tiverem uma oportunidade de fazer uma trilha, né, de fazer uma trilha com alguém, obviamente, que domina a técnica da trilha, é uma experiência formidável, porque vocês têm acesso a uma natureza fechada. Fazer uma trilha, assim, numa montanha muito alta, fazer uma trilha de um dia no meio de uma natureza bem abundante, bem fechada, é uma coisa sensacional. Por que é sensacional? Porque você começa a observar muitas coisas diferentes, a natureza é muito rica, né? E o conselho que eu dou é que no final da tardezinha, quando vocês preparam, quando a gente vai preparar um acampamento, no final da tardezinha, onde o sol já está baixo, mas dá ainda para você enxergar as coisas pela luminosidade do sol, eu aconselho descansar, relaxar o corpo depois de muita caminhada, né? O corpo vai estar um pouco cansado, relaxar um pouco o corpo e abrir a inteligência para perceber as coisas em volta. E ficar olhando durante muito tempo as coisas em volta. E tentar buscar as semelhanças entre as coisas e as diferenças entre as coisas. Percebe a questão? Para vocês perceberem o seguinte, por que eu chamo essas coisas que estão aqui de árvores e por que eu chamo aquilo ali de mato? Qual a semelhança entre a árvore e o mato e qual a diferença entre a árvore e o mato? Por que um é árvore e o outro é mato? Por que existem árvores tão diferentes umas das outras e mesmo assim eu chamo todas elas de árvores? Entende a questão? Você vai começar a meditar sobre essas coisas para perceber que o seu intelecto tem a capacidade de captar o ser das coisas. Entendeu? O Lucas Barbeiro disse que faz isso olhando para o aquário. Cara, é um excelente exercício. Um aquário cheio de peixes, cara. Caraca, tem peixe um diferente do outro. O que faz deles todos peixes? Entende? Aí você vai usar seu intelecto para captar a identidade entre os peixes. Por mais aparentemente eles sejam diferentes. Entendeu?
As ideologias modernas querem nos enganar. Elas querem nos enganar. Elas querem falar que o ser não existe. E quando elas falam que o ser não existe, você acredita nisso, cara, aí acabou o conhecimento. Você não vai captar mais nada, porque nada vai ter mais identidade. Nada vai mais ter identidade. Aí ferrou. Aí morreu o conhecimento. As ideologias modernas, elas não visam cumprir aquilo que elas prometem. Elas visam, na maioria das vezes, atingir a nossa inteligência, estragar a nossa inteligência, para que a nossa inteligência perca sua força ao acreditar que o ser não existe. Aí ferrou. Aí o conhecimento não existe mais. Aí você vai destruir toda a civilização, cara. A civilização ocidental foi toda construída em cima desse conceito de ser. Entende? A Clara de Castro pergunta: professor, maturidade vem com essa disciplina? Vem, Clara. Olha que legal, Clara. Quando você começa a disciplinar o seu intelecto para que ele ganhe força, fique limpo, e possa disciplinar seus sentimentos, os seus sentidos, né? E a sua imaginação, quando o seu intelecto consegue fazer isso, além de você ficar mais inteligente, compreender o ser das coisas, compreender melhor a realidade, você ainda no pacote ganha maturidade, cara. No pacote ganha maturidade. Se amanhã ou depois você não conseguir ainda assim captar o ser das coisas, que é muito difícil, pelo menos você virou mais gente. Você ficou mais maduro. Você virou um ser humano melhor. É impressionante como exercitando isso a vida melhora. Como exercitando isso, o seu eu fica mais nítido. Como exercitando isso, você irradia coisa boa para as outras pessoas. Você melhora, cara. Você melhora. Você vira um bom conselheiro, você enxerga a realidade melhor, portanto, você está entendendo o que está acontecendo. Entendeu, Clara? É isso aí, sim. Rafaela diz: é bom contemplar a natureza, mas falta tempo. Vamos fazer o seguinte, então, para ter tempo de contemplar a natureza, cancela o teste. Boa. Rafaela, eu sei que você fez uma piada, é engraçado, mas olha só, você tem razão no que você está falando. Você tem razão. Olha que coisa maluca isso que eu vou dizer agora. Olha que coisa contraditória, Rafaela. Olha só. O mundo, a vida de hoje no ser humano é muito, mas muito, mas muito mais fácil do que os seres humanos que viveram há séculos atrás. Um ser humano que viveu no início do século passado tem uma vida muito mais difícil do que a nossa. O que dirá o ser humano que vivia no século VI a.C., VI, V a.C., como Parmênides? Cara, a vida dele era muito mais difícil do que a nossa. Muito mais difícil. Difícil. Só que olha só, era mais difícil por quê? Porque ele não tinha conforto. Nós temos conforto hoje em dia. Temos, sofá, televisão, cara. Te relaxa. A gente tem tênis de corrida. A gente tem carro. Porra, a gente tem forno micro-ondas, tem celular. A vida hoje é muito mais confortável. Só que olha que doideira. Essa facilidade, esse conforto que nós temos, desacelerou a nossa inteligência. Olha que maluquice. Ocupou a nossa inteligência com muita informação e nos fez desacostumar a pensar nas coisas. Para que eu vou pensar sobre o ser das coisas se tudo já vem no pacotinho pronto para mim? Eu vejo a televisão já me explica tudo. Para que eu vou meditar sobre as coisas? Percebe? Então a Rafaela tem razão. O mundo contemporâneo, o mundo de hoje, nos ocupou com um monte de coisa, de repetição, que trabalha só com a nossa imaginação e com os prazeres. E aí nós esquecemos de agir com a inteligência. E por que a gente esqueceu de agir com a inteligência? Porque não precisa. Não precisa. Os professores, a escola, os professores, a televisão, nos dá tudo já bonitinho. Tudo empacotado. Aí a gente abre e acredita. Simplesmente acredita. A gente não medita mais sobre as coisas. Na época de Parmênides era diferente, cara. Não tinha conforto. Não tinha conforto. Não tinha ideologia. Não tinha os pacotinhos prontos explicando tudo. E o cara tinha tempo para contemplar a natureza. Então a Rafaela tem razão. Tem razão. Agora, qual a solução para os dias de hoje? A solução para os dias de hoje é ser autônomo ao ponto
de usar a razão dizendo assim, cara, quer saber? Eu quero compreender as coisas. Dane-se. Tudo que o professor me falar, tudo que a televisão me falar, tudo que a mídia me falar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou verificar. Eu vou pensar, meditar sobre aquilo que foi ensinado e vou buscar se aquilo realmente está ancorado no ser das coisas ou não. Se tiver ancorado no ser das coisas, eu vou bater palma e falar, caraca, fui bem informado. Se não tiver ancorado no ser das coisas, falar, cara, tentaram me enganar. Ou a própria pessoa que me falou não tentou me enganar, ela já está enganada. Entendeu? Esse é o lance. É isso aí mesmo, Rafaela. Esse conforto, essa facilidade, cara, nos impede de meditar sobre o ser das coisas. Entendeu? É isso daí. É isso daí. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado. Por mais conforto que a gente tem, mais informação pronta a gente tem, uma coisa é certa. Está aumentando o número de suicídios. Morre muito mais gente do que morria antigamente. Hoje em dia, tem muito mais batalha e guerras internas em vários países do que existia antigamente. E aí? As famílias estão se dissolvendo. Não existe mais moral. Tudo está relativizado. Cada um faz o que sua imaginação e seus sentimentozinhos dizem. Resumo da ópera, o mundo está uma zona. Então eu não entendo que evolução é essa que o pessoal fala. Não entendo. Eu não entendo essa soberba de falar, olha lá, como os antigos eram ingênuos. Porra, muito pelo contrário. Percebe a questão? Então o negócio é muito sério, cara. A gente está no achismo, é isso aí mesmo. Se a gente não medita sobre as coisas e não busca o ser das coisas, a gente está negando o que Parmênides está nos ensinando. A gente vai ficar sempre limitado à aparência das coisas. E aí, ó, vai dar merda. Percebe isso? E infelizmente, cara, infelizmente, as ideologias de hoje em dia motivam os jovens a dar opinião. O que eu acho um absurdo. A gente dá opinião, cara, sem ter meditado sobre o assunto, sem ter captado o ser do assunto. Isso é um absurdo. É sério isso daí, isso é um absurdo. Entende? O Gabriel Valente pergunta, o conforto destruiu o homem? Olha, não é só o conforto é um dos fatores, tem uma porrada de outros fatores. Mas o conforto é um dos fatores que a gente está analisando agora. É isso aí. Então é preferir você procurar pelas suas ideias do que confiar nas ideias dos outros? Não, Leonardo, nem é só isso, nem é confiar nas suas ideias, percebe? É confiar na sua capacidade de compreender o ser das coisas. Não tem problema nenhum em aprender. Você não estava me escutando aqui, ó. Você está aqui, ó. Em princípio, você está aprendendo comigo. Então, o que você tem que fazer, Leonardo? O que você tem que fazer ao ouvir eu falar? O que você tem que fazer é meditar sobre o que eu estou dizendo e tentar captar o ser de tudo isso que eu estou falando. Se você não fizer esse esforço, você simplesmente vai acreditar no que eu estou falando. Aí não é filosofia. Aí não é filosofia. Entende? Você pode até acreditar cegamente no que eu estou falando e o que eu estou falando seja verdadeiro. Pode até ser. Mas aí vai ser ao acaso, vai ser por sorte. O ideal é você verificar o que eu estou falando. Rafael Alô pergunta. A opinião não ajuda a gente a se desenvolver, a conversa, o debate, afinal isso que isso lá... Ó, cuidado, Rafaela. Cuidado. Vamos lá, vamos por partes, tá? Opinião aqui, a gente está chamando de julgamento pela aparência das coisas. Quando você julga alguma coisa pela aparência, você não captou o ser da coisa. Você não meditou bastante para dar opinião. Vale aqui aquela regra, Rafaela, que eu acho que eu falei aula passada. Se eu não falei, eu vou falar agora. Isso é muito importante que eu vou dizer agora. Quanto vale uma opinião?
Presta atenção. Quanto vale uma opinião? Uma opinião vale o esforço que você teve para obtê-la. Cara, se você seguir esse conselho, você vai melhorar muito sua percepção das coisas. Vou repetir. Uma opinião vale o esforço que você teve para obtê-la. Entende? Quando eu emito uma opinião, a minha opinião só tem força, só está do lado da verdade, só é conhecimento, quando eu me esforcei muito para tê-la. Quando eu meditei muito sobre o assunto para emiti-la. Se eu não meditei muito sobre o assunto e não consegui captar o ser do assunto, o ser daquilo que eu quero falar, se eu não me esforcei muito, a opinião que eu falei não vale de nada. Ela pode até estar certa por um acaso, por sorte, mas não vale de nada. Olha que legal, Rafaela. Os filósofos da Idade Média costumavam, olha que coisa impressionante, cara, costumavam chamar essa opinião sem esforço, apenas um julgamento pela aparência das coisas, pelo latim flatus vocis. Flatus vocis. Flatus vem de flatulência, voces de voz. Então seria uma opinião como se fosse um peido. É engraçado, né? Mas olha, grandes intelectuais da Idade Média categorizavam essa opinião de julgamento rápido de flatus vocis. Seria um peido verbal. Desculpe o palavreado, mas era isso que eles falavam. O peido, você não tem esforço para fazer isso. Simplesmente sai. Opinião ruim é a mesma coisa. Simplesmente sai. Você não se esforça para ter. Você entendeu, Rafaela? Então, uma opinião vale na medida em que você se esforça para construí-la. Se você não meditou muito sobre o assunto, é melhor ficar quieto, é sério. E aí, Rafaela, a conversa e o debate são muito valorosos para a filosofia. Tanto é que Sócrates, olha, Rafaela, o Sócrates vai usar um método de comparar opiniões no meio do debate. O método dele funciona. Sócrates é um gênio. Só que é o seguinte, ele pegou o debate e elevou a qualidade do debate. Primeiro ele explicou, ó, beleza, a gente vai debater, mas olha, para debater, minimamente você teve que ter se esforçado para captar o ser das coisas. Você não fez isso, o debate vai ser infrutífero. Entendeu a diferença, Rafaela? Daniel, estou dizendo que o avanço do raciocínio vem com a necessidade de tal. Por exemplo, Platão com os pré-socráticos. Não estou dizendo que a sociedade hoje em dia é melhor, mas sim que o raciocínio avançado precisa do básico para evoluir. O básico da gente é simples, mas se a gente tivesse que descobrir por nós mesmos, seria complicado. É isso aí, Daniel. Mas olha só, Daniel, a sua visão está corretíssima. Mas olha só, se a gente partir da sua premissa que está correta, ferrou. Qualquer um pode nos escravizar. Se chegar alguém aqui mais esperto do que a gente e constrói uma ideologia bem montadinha que mexe com os nossos sentimentos desordenados e nos engana com nossos 5 sentidos, cara, a gente vai ser escravo dessa pessoa para sempre. Entendeu, Daniel Pereira? Por isso que a gente tem que voltar a meditar sobre as coisas e buscar o ser. Entendeu? A Clara pergunta, então se você tiver um esforço maior para dar aquela opinião, ela vai ter mais peso? Exatamente, Clara. Exatamente. Aumenta a capacidade da sua opinião ser uma boa explicação sobre o ser das coisas. Entendeu, Clara? A possibilidade da nossa opinião ser verdadeira aumenta na medida em que nós temos muito esforço para captar o ser daquilo que estamos falando. Pouco esforço, a possibilidade da gente estar emitindo flatus vocis. Mesmo as coisas foram óbvias, temos que pesquisar, buscar a verdade? Pergunta a Rafaela Lobo. Sim, porque a princípio, nada é óbvio. A princípio, nada é óbvio. Mas às vezes você vai treinar tanto nisso, que você vai começar a observar que existem princípios, ou seja, coisas óbvias, que você já meditou, então passa a ser óbvio para você. Entendeu, Rafaela? Aí vem a Júlia e pergunta, né? Mas quando alguém se influencia sobre alguma opinião já existente, se baseia sempre naquilo, mesmo sem saber o que realmente é também atrasado? Sim, Júlia, cara. Porque eu não posso me basear numa opinião dita por alguém se eu não meditei sobre ela, se eu não verifiquei sobre ela, se eu não percebi se aquilo que foi falado realmente está em comunhão com o ser do assunto. Entende a questão? Cara, ó, imagine um professor de biologia que não tenha meditado sobre a vida. Ele não captou o que é a vida, o ser da vida. Ele não captou o ser
das coisas vivas que existem na realidade. Cara, se ele não fez isso, a possibilidade dele se enganar aumenta muito. Por quê? Porque vida é a essência da disciplina que ele leciona, que é biologia. É um exemplo, percebe? O Leonardo Matoso pergunta, basicamente falando, Sócrates estava dizendo que a pessoa tinha que estudar por muito tempo para poder... É mais ou menos isso, Leonardo. Mas perceba, não é só estudar o livro, mas estudar a natureza, contemplar a natureza. Entende? Eu lembro que teve uma aula aqui do Heráclito, acho que foi com essa turma aqui mesmo, não sei se foi de outra escola. Se foi de outra escola, por favor, me desculpem. Quando eu comecei a falar lá do Heráclito, falar do Sol. Aí um monte de gente começou a me dar conceito científico do Sol. Falei, peraí, não é para dar conceito científico. O conceito científico que vocês estão me dando é decorado. Eu quero que vocês meditem sobre o Sol e tentem captar o ser do Sol com a inteligência de vocês. Depois, se vocês fizerem isso e voltarem para a ciência, aí vocês vão poder verificar o que é uma ciência verdadeira e o que é uma pseudociência. Aí até a ciência verdadeira faz mais sentido. Por que às vezes a gente não entende química? A gente não entende física, às vezes a gente não entende biologia. Porque a gente não medita sobre aquilo que a física, a biologia e a química estão dizendo. Aí ferrou, a gente não entende mesmo. Entendeu? A Clara pergunta, professor, tem como enganar um filósofo através da manipulação? Mesmo Cara, Clara, é impossível, velho. Ó, um filósofo de verdade, para ele ser enganado, maluco, para ele ter sido enganado, cara, olha, ele pode ter errado em aspectos acidentais, meio bobos da sua filosofia, mas no aspecto principal, cara, eu nunca vi. Quando um pensador que se diz filósofo erra num aspecto principal da sua teoria, quer dizer que ele é um pseudo-filósofo. Quer dizer que tem alguma treta ali no meio. Ou ele não meditou direito sobre a questão, então ele não pode receber o rótulo de filósofo, ele foi ingênuo, ou então ele percebeu o próprio erro, mas continuou mesmo assim para ganhar fama ou ser original. E temos exemplos gigantescos na história. Entendeu? Claro. Nós vamos estudar alguns deles. Entendeu a jogada? Um filósofo nunca pode ter o objetivo de manipular alguém. Se o intelectual tem o objetivo de manipular alguém, ele vai ser qualquer outra coisa, menos filósofo. Menos filósofo. Porque manipulação subentende engano. Engano. Entende? Entendeu a questão? Então, o que o Parmênides está nos ensinando é de muito valor. Ele fala, cara, não quer ser enganado? Então usa a sua inteligência para captar o ser das coisas. Fazendo isso, ó, você nunca vai ser enganado. Porque a própria realidade vai ser um critério. O próprio ser das coisas será o critério para você saber se está enganado ou não. Daniel, seria um cara que abusa, é isso aí. É isso aí. Agora, para você saber disso, você vai ter que meditar. Não tem outra saída. Olha, não existe conhecimento sem esforço. Não existe conhecimento sem sacrifício. Não existe. Pode tirar o cavalinho da chuva. Não existe. Entendeu? Professor, ainda não entendi como entender a realidade somente com a razão. Se a gente precisa contemplar a natureza para enxergar a realidade, então precisamos dos sentidos. Rafaela, você tem razão. Você tem razão, Rafaela. Só que quem vai melhorar essa teoria de Parmênides são os filósofos socráticos. Você tem toda a razão. Mas, por enquanto, vamos fingir que a gente não sabe disso. Porque o jeito que Parmênides nos explica é só com a razão dá. Entende, Rafaela? Os socráticos vão dizer o seguinte, olha, Platão, por exemplo. Cara, Parmênides é um gênio, descobriu o ser das coisas. Mas aqui nessa bobeirinha aqui, faltou ele falar isso. Entendeu, Rafaela? A gente não dá para cobrar do Parmênides isso, coitado. Ele é o primeiro. Então os outros filósofos vão melhorar isso aí para você, Rafaela. Fique tranquila. Você tá dando um passo à frente do Parmênides, percebe? A Clara pergunta, mas seria por um bem próprio de alguma forma? Eu não entendi essa, Clara. Você poderia explicar melhor? Não entendi a sua pergunta.
tipo alterar o que a razão diz. Eu perdi o fio da meada, eu não estou entendendo a pergunta de vocês mais. Os sentidos são desenvolvidos com a razão. Não, é claro, os sentidos, na verdade, não são desenvolvidos com a razão. Os sentidos são disciplinados pela razão. A razão vai direcionar os sentidos para perceber as coisas mais importantes. Entendeu, Clara? Não é isso não, Rafaela. Não é acreditar cegamente. Não é acreditar cegamente. O que eu estou pedindo é o seguinte, existe o ser por trás das coisas, isso é óbvio, né? O Parmênides explicou bastante e eu acho que ele conseguiu nos mostrar. Realmente existe o ser das coisas. Realmente existe o ser das coisas. Percebe? Isso o Parmênides nos explicou. O que o Parmênides ele ainda não soube falar é como os sentidos podem ajudar nessa busca. Porque para ele até então, só a razão consegue, entendeu, Rafaela? É como se ele tivesse que meditar sobre a questão do ser por muito tempo e não deu tempo dele meditar sobre essas outras coisas. E os socráticos vão meditar sobre isso, fique tranquila. Os socráticos vão completar aquilo que os pré-socráticos não falaram. A Clara pergunta, ele manipulando alguém ou abusaria da razão por algum bem próprio? Isso que eu quis dizer. Sim, sim. Mas perceba, Clara, que um bem próprio, nem sempre é o melhor bem a ser buscado. Entende? Por exemplo, comer é muito bom, é um bem próprio. Porque comer mata a minha fome, percebe, Clara? Só que olha só, comer demais, entre comer demais, comer muito, comer em exagero, e comer na quantia certa é melhor. É um bem maior. Apesar de comer ser um bem próprio, percebe, Clara? E aí vai entrar, então, uma questão moral, que a gente não vai discutir aqui. Porque quem vai tratar a questão moral são os socráticos também. Entendeu, Clara? Parmênides é mais difícil, diz a Rafaela. É mais difícil. Porque ele está mostrando coisas para nós que são imateriais, cara. É mais difícil. Bateu o nosso horário, é isso? Por favor, me fala. Bateu sim, professor. Então tá beleza, galera. Obrigado pela paciência e valeu pela aula, tá joia? Foi bastante da aula aí. Falou. Valeu. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Fiquem tranquilos que os socráticos vão nos tirar da escuridão. Muitas dúvidas apareceram. A coisa vai se solucionar durante as aulas, tá? Um abraço, meus amigos. Até mais.